Olá, aqui é o Guto e este é mais um vídeo sobre o PET. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Além disso, na descrição do vídeo há um link para você se inscrever no meu canal no Telegram. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no Telegram, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Vamos às atividades. Aplicando expressões algébricas na resolução de problemas. Uma fábrica produziu 5 peças de granito, cada uma com a face superior em formato de um quadrado, medindo x metros de lado, e uma peça com a face superior retangular, medindo 3 metros de comprimento e x metros de largura, conforme solicitado por um cliente. Sabendo que as medidas da área do quadrado e da área do retângulo são determinadas pelo produto entre as medidas de dois de seus lados adjacentes, qual é a expressão algébrica que representa a área total das faces superiores das peças solicitadas por esse cliente? A ilustração abaixo representa as faces superiores dessas peças de granito com suas respectivas medidas. Bem, como já foi dito, você consegue ver que são 5 peças quadradas de lado x. Tem também uma outra peça retangular, mas vamos falar primeiro das peças quadradas. Então, a área da primeira peça quadrada é x ao quadrado, que é o produto de x por x. E como há mais 4 peças quadradas de lado x, a área de cada uma dessas peças vai ser também x ao quadrado. Mas e a área da última peça? Essa peça ela é retangular e tem dimensões 3 metros e x. Multiplicando essas duas dimensões, a gente obtém 3x. Então, sendo assim, a gente pode representar a área total das faces superiores dessas peças de granito por meio de uma expressão algébrica, e a expressão em metros quadrados é essa aqui, 5x ao quadrado mais 3x. Como as dimensões foram dadas em metros e a gente está falando de uma medida de área, essa expressão ela representa uma medida de área, a gente coloca ali no final a unidade de metros quadrados. Número 1. Um quadro é constituído por uma tela pintada com formato retangular medindo 60 cm de comprimento e 30 cm de largura, e uma moldura cuja largura mede x centímetros conforme mostra a figura abaixo. Qual é a expressão algébrica simplificada que representa a área total da moldura? A gente pode dizer que a área do quadro é igual à soma das áreas da tela e da moldura. Mas a gente quer a expressão algébrica que representa a área da moldura, beleza? Então, olha só, a gente pode pegar a área do quadro e subtrair dessa área a área da tela. Aí o que vai sobrar é a área da moldura. Nós vamos então calcular essas duas áreas, a área do quadro, depois a área da tela, e depois a gente calcula a diferença entre essas áreas. Só uma observação aqui, eu vou falar todas as medidas sem considerar as unidades, tá bom? Para os cálculos isso não tem influência, então não tem problema nenhum, mas aí no resultado final eu coloco a unidade de medida correta. Como o quadro é retangular, ele tem duas dimensões diferentes, e eu vou fazer um destaque em cada uma delas. A primeira dimensão é essa que eu destaquei na vertical, e veja que ela mede 30 mais 2x, 30 mais x mais x. E a outra dimensão, que eu estou destacando agora, é essa aqui na horizontal, e a medida dessa dimensão é 60 mais 2x, 60 mais x mais x. A área do quadro, então, vai ser o produto dessas duas dimensões, ou seja, 30 mais 2x vezes 60 mais 2x. Para fazer essa multiplicação, a gente precisa aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, os dois termos que estão dentro do primeiro par de parênteses vão multiplicar os dois termos que estão dentro do segundo par de parênteses. E a gente começa multiplicando 30 por 60, e isso é igual a 1.800. Agora multiplicamos 30 por 2x, isso dá 60x. Multiplicamos agora 2x por 60 e obtemos 120x. E finalmente multiplicamos 2x por 2x e obtemos 4x ao quadrado. Veja que a gente pode reduzir essa expressão somando 60x com 120x. Então, a expressão simplificada é essa, 1.800 mais 180x mais 4x ao quadrado. Agora a gente precisa calcular a área da tela. Veja que uma das dimensões da tela
é essa de 60 centímetros que eu destaquei circulando aí em verde. E a medida da outra dimensão dessa tela retangular é 30 centímetros, eu também destaquei agora com o círculo verde. Então a área da tela vai ser o produto dessas duas dimensões, 60 vezes 30. Multiplicamos esses dois valores e obtemos 1.800. Essa é, portanto, a área da tela. Qual vai ser, então, a área da moldura, que é aquilo que a gente realmente está interessado? Essa expressão aqui ilustra bem isso aí. E como nós temos 1.800 menos 1.800, isso dá zero. Portanto, em centímetros quadrados, a expressão algébrica simplificada, que representa a área total da moldura, é 180x mais 4x ao quadrado. Número 2. Sabendo que o perímetro é a medida do comprimento do contorno, ou a soma das medidas dos lados de uma figura plana, qual é a expressão algébrica simplificada que representa o perímetro do apartamento abaixo? A ideia dessa questão é bem simples. Basta a gente somar essas medidas que estão em função de A, de B e de C. Porém, a gente tem um probleminha aqui embaixo, ó, nessa região do corredor. Se houvesse uma paredinha bem aqui, onde eu estou passando a setinha, a gente poderia dizer que a dimensão dessa parede seria B, porque essa parede ela teria a mesma medida de uma das paredes da área, que está indicada lá em cima com uma seta. Só que essa parede, você pode ver, ela não existe aí no desenho. Então a gente teria que fazer o contorno aqui dessas duas paredes do corredor e somar também com a medida dessa última parede da cozinha. Só que tem um probleminha aqui. Não existem informações na questão sobre as medidas dessas duas paredinhas que eu estou apontando aí com as setas. Eu até procurei lá no site Estude em Casa para ver se havia alguma atualização, porque isso é comum de acontecer, mas até o momento, o dia em que eu estou gravando esse vídeo, a figura que aparece lá é exatamente essa que aparece para você no vídeo agora. Se depois eles atualizarem, e vocês descobrirem isso, me contem aí nos comentários, claro, se vocês puderem, se vocês quiserem. Mas o fato é que sem essas informações que eu falei, não dá para a gente calcular o perímetro do jeito que a figura está. Só se a gente criasse uma medida D, por exemplo, para dizer que essas duas paredinhas aí indicadas pelas setas vermelhas medem D. Mas aí seria forçar demais a barra. Então eu proponho uma outra forma aqui de forçar a barra também, mas pelo menos a gente não vai precisar criar nenhuma nova medida. Vamos imaginar que o corredor faz parte do apartamento e a gente tem uma paredinha ali embaixo. E aí, claro, a medida dessa paredinha é B, a mesma medida de uma das paredes da área lá de cima. Agora está tranquilo, a gente vai começar somando tudo que está em função de A. A gente tem 3 paredes que medem exatamente A, e aí somando as medidas de cada uma dessas paredes a gente tem 3A. A gente tem também 3 paredes que medem B, uma parede que mede 3B e outra parede que mede 2B. Somando todas essas dimensões em função de B, a gente encontra 8B. E nós temos 2 paredes que medem C e uma parede que mede 3C. Somando essas dimensões, nós temos 5C. Então acabou, não dá para simplificar mais nada. Portanto, 3A mais 8B mais 5C é a expressão simplificada que representa o perímetro desse apartamento. Uma observação. Veja que a questão está pedindo o perímetro do apartamento como um todo, não de cada cômodo separadamente, tá bom? Por isso a gente resolveu dessa forma. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!